Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro muito pouco lido da Palavra de Deus, que é o livro do profeta Naum. Esse livro é o 7º depois do profeta Daniel, considerado um dos profetas menores, não porque sua profecia tenha sido menos importante, mas pelo tamanho da palavra trazida. Profeta Naum, capítulo 1, nós vamos ler apenas inicialmente o versículo de número 3. E eu peço à igreja que mantenha sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler todos os outros versículos, todo o capítulo, na verdade, todo o capítulo 1. Naum, capítulo 1, versículo 3. Se você puder ajudar as pessoas que estão aí a encontrar o texto, por favor, faça isso, em nome de Jesus. Todos acharam? Amém. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome e adentrar o Santo dos Santos nessa tarde com temor e tremor, clamando pelo poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor venha falar aos nossos corações através da Sua Santa Palavra, que o Senhor venha ministrar essa palavra de um jeito vivo a cada um de nós, abrindo olhos e ouvidos espirituais, de modo que nós possamos compreender aquilo que o Espírito deseja ministrar à igreja nessa tarde, em nome de Jesus. E tudo que tentar impedir que essa palavra chegue aos corações, nós já repreendemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Como eu disse, esse profeta é pouco lido, até por causa da contundência da sua mensagem. Eu queria hoje à tarde meditar um pouco com a igreja a respeito da bondade e da severidade de Deus. Bondade e severidade são atributos do mesmo Deus. Por isso que eu queria convidá-los a juntos refletirmos acerca do caráter de Deus através especialmente desses atributos. O livro de Naum, ele é bem curtinho, são três capítulos, e segundo alguns estudiosos, esse livro ele é tanto profético quanto poético. Esse primeiro capítulo, ele é considerado um salmo, ele é considerado um poema, e ele faz aqui uma ousada declaração acerca da natureza de Deus. Esse Deus que é misericórdia, esse Deus que é um Deus de amor, mas é também um Deus de ira. E nós, muitas vezes, nas nossas pregações, nos sermões que nós ouvimos pouco falar a respeito desses atributos de Deus. E esse tema ele é recorrente em todo o livro, são apenas 3 capítulos. E o curioso é que o nome dos profetas tem muita ligação com a mensagem trazida por ele. Naum significa conforto, consolo. E a mensagem de Deus, embora seja uma mensagem de severidade para aqueles que o rejeitam, é uma mensagem de consolo
é uma mensagem de amor para aqueles que o acolhem, para aqueles que o recebem. Então Deus aqui, Ele consola os seus escolhidos que temem a Ele e se manifesta através de sua ira aos rebeldes que o rejeitam. Você pode dizer: puxa vida, eu cheguei na igreja hoje, eu queria ouvir uma palavra diferente, eu queria ouvir falar sobre o amor de Deus. Nós temos ouvido falar muitas vezes sobre o amor de Deus, sobre esse cuidado amoroso que o Senhor tem por nós. E uma coisa curiosa a respeito desse amor de Deus é o fato de que Ele não manifesta a sua ira sem que antes Ele tenha insistentemente falado acerca do seu amor e da sua misericórdia. Eu estava comentando essa semana com um irmão querido, eu dizia: olha, nunca tinha parado para perceber que a mesma mensagem, aliás, o alvo de Deus, Nínive, foi alvo do amor e da misericórdia de Deus 150 anos atrás, através dos lábios do profeta Jonas. E é curioso porque todas as vezes que o Senhor deseja manifestar o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, o Senhor, Ele se move das maneiras mais inusitadas possíveis, até que aquela mensagem seja entregue àquelas pessoas. E Nínive teve a sua oportunidade, Nínive teve um momento de um aparente arrependimento por parte do profeta Jonas, quando ele, mesmo a contragosto, levou aquela mensagem a respeito do amor, da misericórdia de Deus. E por algum tempo, toda a cidade de Nínive mostrou um certo pesar, um certo arrependimento. Embora lá na frente nós percebamos que quando chega o momento da ira de Deus se manifestar, através dos lábios do profeta Naum, aquele povo que aparentemente tinha sido convertido, esse povo virou as costas para Deus e tornou-se um instrumento opressor para o povo escolhido de Deus. E muitos aqui nessa noite, nessa fim de tarde, começo de noite, como servos do Senhor que andam em fidelidade a Deus, têm sido alvo de muitos que se levantam para oprimi-los. E assim como o nome Naum significa consolo, conforto, eu quero dizer a você que ai daqueles que se levantam para demandar a sua vida. Ai daqueles que se levantam para oprimir você, para demandar a sua paz, para tirar você daquele equilíbrio que o Senhor o coloca. Viu? Às vezes eu fico pensando assim, aquelas pessoas que fazem isso, se levantam para afrontar o servo do Senhor, não têm noção do que estão fazendo. Viu? Então, queridos, bondade e severidade são atributos do mesmo Deus. Para nós que temos um entendimento limitado e apenas cogitamos das coisas dos homens, fica difícil compreender a natureza de Deus em seus atributos, em especial no que diz respeito à bondade e à severidade, à ira e à misericórdia de Deus. E muitos nós percebemos que há uma tendência das pessoas a olharem para Deus como um velhinho bonachão sentado num trono, e para espantar o tédio, ele começa a enviar bênçãos e bênçãos e bênçãos para todos indiscriminadamente, como se o Senhor fosse um Papai Noel cósmico, sempre pronto a relevar as rebeldias contumazes de suas criaturas obstinadas. Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, mas é um Deus de ira, é um Deus de severidade. E ai daqueles que rejeitam
esse amor oferecido gratuitamente a todos que o queiram receber. A profecia de Naum, ela de certa maneira traz lucidez e entendimento a essa percepção equivocada. Bondade e severidade são lados da mesma moeda. Há misericórdia na santidade de Deus do mesmo jeito que a ira e juízo vingador. Porque se nós não subirmos aqui e trouxermos para vocês essa percepção do que é a natureza de Deus, nós podemos fechar nossa Bíblia e cuidar de outra coisa. Eu não posso chegar aqui e dizer, olha, você pode fazer o que quiser, Deus é Deus de amor. Cada vez que nós viramos as costas para Deus, nós acionamos a severidade de Deus. Então, queridos, o Senhor é santo, 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 e não pode aceitar ou conviver com o mal. Embora o Senhor seja tardio em irar-se, por causa da sua longanimidade, numa hora ou outra, essa ira chegará, e os filhos da desobediência receberão o justo castigo. Então, atentemos para esta verdade, que o Senhor, Ele possa nos auxiliar ao ministrar essa mensagem, que o Senhor possa falar ao nosso coração de uma maneira viva. Eu sei que eu sou extremamente deficiente, eu sou em tudo deficiente, eu não sou tão bondosa comigo como é o pastor Malta. O pastor Malta ora por mim dizendo, olha, naquilo que ela é deficiente, ajuda, Senhor. Eu sou em tudo, pastor. Aí o Senhor, Ele é benigno conosco, e eu tenho certeza que Ele vai falar ao nosso coração nessa noite de uma maneira real, de uma maneira viva, em nome de Jesus. Quando nós lemos esse capítulo, nós encontramos aqui o profeta Naum trazendo da parte de Deus uma revelação, uma sentença e uma promessa de consolação. Em primeiro lugar, mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos ler juntos. Nós encontramos uma revelação de Deus acerca dos seus atributos. Versículos 2 a 8, diz assim: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente ao culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Amém? Amém. Palavra dura. Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Deus é amor, como diz o apóstolo João em sua primeira epístola, mas é justiça também, é bondade, mas é severidade. Como entender ira e misericórdia convivendo juntas? Do ponto de vista humano, é impossível compreender isso, mas para entender isso, recorremos à santidade de Deus. O Deus Santo não pode ser indiferente ao pecado, embora seja também tardio em irar-se. O Senhor passou mais de 150 anos para manifestar
a sua ira à cidade de Nínive. Mas essa ira foi manifesta. E quando não há mudança no cenário pecaminoso, a sua ira virá mais cedo ou mais tarde. O Senhor é justo e é também o justificador de todo aquele que o recebe na pessoa de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você se lembra da última vez em que ouviu falar sobre a ira de Deus? Certamente não. Simplesmente porque pouco se fala sobre esse aspecto do caráter de Deus. Os pregadores ficam com medo, acham que isso vai esvaziar a igreja. Não tenho medo. Ai de mim se não pregar aquilo que precisa ser anunciado. As pessoas não conseguem humanamente perceber ou entender compatibilidade entre a ira e o amor de Deus como aspectos de sua santidade. Eu queria fazer com vocês algumas considerações acerca disso, em relação à ira de Deus. Em primeiro lugar, toda a pregação das boas novas, desde os profetas do Antigo Testamento até Jesus e os apóstolos do Novo Testamento, começa a partir da proclamação da ira de Deus. E essa abordagem, ela destrói toda justiça humana, considerada como trapo de imundícia, com suas ideologias religiosas falhas, e o pecador fica numa posição de vulnerabilidade ao se confrontar com Deus único, vivo e santo. Quando nós olhamos para o passado, quando nós ouvimos os pregadores do passado, os profetas do passado, sobretudo, especialmente, o profeta Elias, profeta de fogo, era um homem de Deus que não tinha papas na língua, ele falava aquilo que devia ser falado, e quando nós vamos avançando, nós passamos pelos profetas considerados profetas maiores, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel. As palavras desses profetas não são palavras leves, são palavras duras, são palavras contundentes, são palavras para ir no cerne da alma daqueles que ouvem. E aqueles que têm ouvidos ouvirão aquilo que o Senhor, o Espírito de Deus, tem falado e vem falando através desses profetas. Aí nós chegamos no Novo Testamento. E quando nós chegamos, cruzamos a fronteira do Novo Testamento, nós nos deparamos com um profeta semelhante ao profeta Elias, que veio também no ministério profético semelhante, que era o profeta João Batista. João Batista não era brincadeira. Ele não era aquele pastor amável, tratável, que as pessoas gostam de conversar e gostam de convidar para suas casas, para almoçar, para jantar. Não, ele ia fundo. Ele falava de uma maneira firme e contundente, doesse a quem doesse. Aí nós avançamos e encontramos Jesus nos seus discursos, Jesus que é a encarnação da graça de Deus, Jesus falando também de uma forma dura, sobretudo para aqueles que tinham recebido tanto de Deus e o tinham rejeitado. Jesus, ele se dirige aos religiosos daquela época, aqueles religiosos que se achavam, como se diz hoje. Ele chama aqueles religiosos de hipócritas, de raça de víboras, de sepulcros caiados. Jesus falando, Jesus que é o amor, a encarnação da graça de Deus. Deus é bondade, mas Deus também é severidade. Aí nós entramos mais um pouco, avançamos um pouco mais, encontramos os discípulos de Jesus, encontramos o apóstolo Paulo. As palavras de Paulo, muitas vezes, quando você lê a carta aos Romanos, nós quase ouvimos o apóstolo vociferando a sua mensagem. Judas, irmão de Jesus, traz palavras duras também. Então, queridos, essas palavras todas que vieram da parte de Deus, elas falam de um lado do caráter de Deus,
de um aspecto do caráter de Deus, da santidade de Deus, que não pode deixar de ser considerado. Segundo lugar, a ira de Deus mostra que Deus leva o pecado a sério. O pecado ele é incompatível com a santidade de Deus e leva o homem a andar de forma contrária à sua soberana vontade. Pecar é errar o alvo. E aquele que tem recebido o Espírito de Deus, aquele que tem ouvido as palavras do Senhor, tem compreendido, tem entendido que tem andado frontalmente contra a palavra de Deus cada vez que é nesse alvo. Terceiro lugar, um discernimento da ira de Deus nos leva a uma nova percepção do amor de Deus, imprime temor ao nosso coração. Quarto lugar, negar a ira de Deus é anular e desconsiderar seu governo soberano. E por último, a ira de Deus mostra que a culpa é mais do que um mero sentimento esmagador de pesar. A Bíblia nos assegura que o salário do pecado é a morte. Por isso existe uma estreita ligação entre a ira de Deus e a morte vicária de Cristo por nós na cruz do Calvário. E nós não podemos perder isso de vista. Rejeitar a ira de Deus é rejeitar o sacrifício de Cristo que satisfez essa ira, abrindo caminho para a redenção do homem. Aquilo que é tormenta para os infiéis é caminho plano para os fiéis. E todo aquele que ouve a voz do Senhor, todo aquele que abre o seu coração para Jesus, será salvo dessa ira. Amém. Amém? Amém. Profeta Naum, da parte de Deus, também traz uma sentença contra Nínive, a mesma Nínive que havia sido alvo do amor e da misericórdia de Deus. Versículos 9 a 11, depois o versículo 14 diz assim: que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelaçam com os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos com a palha seca. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil, porém contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que eleve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição, farei o teu sepulcro, porque és vil. Eu não sei o que vocês sentem quando ouvem essas palavras, mas o meu coração estremece. Eu fico tomada de temor e olho para aqueles que têm deliberadamente rejeitado o Senhor. A sentença de Deus contra Nínive foi a completa destruição. Não existem mais vestígios daquela cidade. A ira de Deus contra ela aponta também para o que Ele fará contra toda impiedade e todos os pecadores contumazes que rejeitam o Senhor e se recusam a ouvir a sua voz. Deus se levanta contra todo aquele que oprime também o seu povo escolhido sobre a terra. Nós temos falado muitas vezes neste lugar acerca da segunda vinda de Jesus. Essa segunda vinda, ela é iminente. O arrebatamento da igreja é algo iminente, algo que está para acontecer. E quando nós olhamos para os ecos dessa vinda, nós percebemos que não falta nada para o Senhor vir arrebatar a igreja. Então aqueles que têm buscado o Senhor, busquem mais. Aqueles que têm se santificado, se santifiquem mais. Aqueles que têm anunciado Jesus, anunciem mais, porque Jesus está às portas. Amém. E eu quero falar de um outro aspecto desse amor de
Deus. Muitas vezes nós dizemos, não, o Senhor está vindo buscar a sua igreja, buscar arrebatar a sua igreja, mas muitas vezes o arrebatamento de alguns está iminente. É verdade. Amém? Amém. O Senhor vai chamar alguns antes de vir buscar toda a sua igreja. Você está preparado? Então, queridos, o Senhor não manifesta ira sem antes demonstrar seu amor e misericórdia. Nínive teve a sua chance como todos os outros pecadores sobre a terra. Muitos, como Nínive, aparentemente se arrependem por algum tempo, mas esse arrependimento não produz frutos dignos, não há mudança de mente, não há mudança de atitudes. E eu trouxe para vocês hoje, na nova versão internacional, os versículos 7 e 8, que diz assim: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Mas como uma enchente devastadora dará fim a Nínive, expulsará os seus inimigos para a escuridão. Nínive simboliza aqui toda a impiedade. Amém? Amém. Não ouvi nenhum glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, meus amados. Em último lugar, nós ouvimos aqui, através dos lábios do profeta Naum, da parte de Deus, uma promessa de consolação. Versículos 12, 13 e 15. Diz o seguinte: assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. O Senhor é aquele que abraça seus filhos, que acolhe seus filhos, que protege seus filhos. Você pode dizer, mas olha, nós ouvimos tantas histórias, nós percebemos que servos de Deus passam por dificuldades, são assassinados, morrem, mas a gente tem falado muitas vezes aqui. Eu creio que naquela hora específica, o Senhor vai ali, toma aquele servo para si e ele já não enxerga aquele flagelo. É assim que ele faz, ele protege, ele acolhe, ele segura. Deus traz uma promessa consoladora através de Naum para Judá, que por um breve tempo não confiou plenamente nos agires de Deus, por isso teve disciplina de vida, porque Deus também disciplina os seus filhos. Mas ao se arrepender e voltar-se para Deus, teve a sua comunhão restaurada e seu pecado perdoado. O Senhor promete quebrar o jugo do pescoço dos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite. A bondade do Senhor se manifesta aos que se voltam para Ele em obediência e fé verdadeiras. Esse é o nosso Deus. Não creia no Deus Papai Noel, creia no Deus verdadeiro, no Deus único, verdadeiro e santo, que é bondade, mas é severidade. Amém. Que aprendemos aqui nesse contexto todo sobre a ira de Deus. Em primeiro lugar, bondade e severidade, amor e ira são lados do caráter do Deus que é santo, santo, santo. Amém? Amém. O Senhor não manifesta a sua ira antes de manifestar a sua misericórdia. Ele é tardio em irar-se e grande em benignidade, é Deus zeloso e rejeita a presença do mal. Em segundo lugar, Nínive teve a sua chance, como muitos que estão recebendo a palavra de Deus e o convite de amor e o têm rejeitado. Nínive foi destruída e muitos serão. E quando nós falamos em destruição, nós não falamos apenas uma morte física,
mas da morte eterna, que é a eterna separação de Deus. Terceiro lugar, os que se voltam para o Senhor são recebidos, acolhidos e livrados dos opressores. Foi assim com Judá nos dias de Naum, é assim com todos que recebem Jesus como Senhor e Salvador. E finalmente, o sacrifício de Cristo no Calvário satisfez a ira de Deus, e todo aquele que olhar para Cristo, crer nele e o receber como Senhor e Salvador, será livrado dessa ira. Amém. Amém. Amém? Amém. Queria que você fechasse seus olhos por um momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, se há nessa noite, Jesus, alguém aqui que ouviu essa palavra foi no mais profundo do coração dessa pessoa, e essa pessoa recebe Jesus hoje como seu Senhor e Salvador. Ela entendeu que é necessário, que o único caminho para nos livrarmos da ira de Deus é recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Que o Senhor toque nesses corações. Eu não vou fazer apelo, não vou constranger essas pessoas a ficarem de pé por um emocionalismo, não, mas que essa palavra incomode, que essa palavra gere um desconforto no coração, de tal maneira que essa pessoa procure alguém para falar sobre isso. Deus, em nome de Jesus, ministra esses corações de um modo vivo, para a glória e honra do teu nome, Senhor. Salva aqueles que ouviram essa palavra e que a receberam de todo o coração. Que a tua mão salvadora seja estendida sobre eles nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos nos preparar para ministrar a ceia do Senhor. E depois da ceia, quando o culto acabar, se você ouviu essa palavra e deseja fazer uma oração de confissão de Jesus como seu Senhor e Salvador, me procure depois do culto. Amém?